Olá pessoal, a gente vai dar continuidade à nossa matéria, né? A gente tinha parado na definição de espelhos esféricos, então eu vou retomar com vocês aqui o que é um espelho esférico, quais são as características, e a gente vai dar continuidade mostrando para vocês aqui como que são montadas, como que são feitas as imagens num espelho esférico. Tudo bem? Então vamos lá. Antes de mais nada, é importante a gente lembrar que um espelho esférico nada mais é do que uma superfície refletora que tem a forma de uma calota esférica. Uma calota, galera, nada mais é do que um pedaço de uma esfera. Então imagine uma esfera, como essa que está mostrada para vocês aí. Se a gente fizesse um corte nessa esfera, a gente montaria aí uma calota. Veja que essa calota ela parece com uma colher, não é? Quando o espelho ele reflete pela parte interna, então você tem um espelho côncavo, tá? Que é isso daí, ó. E quando o espelho reflete pela parte externa, você tem um espelho convexo, beleza? Portanto, existem dois tipos de espelhos esféricos: os espelhos côncavos e os espelhos convexos, ok? Só para a gente poder visualizar melhor, tá aí, ó. O espelho côncavo é aquele que reflete pela parte interna, tá? Só que na hora que a gente faz o desenho no caderno, por exemplo, a gente não faz o desenho curvo, a gente faz o espelho reto e a gente só entorta, a gente só abaula as extremidades do espelho, certo? Essa partinha que tem o riscadinho aí, o achurado, mostra a parte de trás do espelho, beleza? Então, se você pudesse enxergar, por exemplo, se você pudesse enxergar, por exemplo, a esfera estaria do espelho para a esquerda, beleza? Então aí você vai ter uma superfície interna refletora, ok? O espelho convexo ele vai refletir pela parte externa, tá? Da mesma maneira, a gente faz o desenho do espelho retilíneo e só entorta as extremidades, tá bom? Então tá aí o espelho esférico. Para você não esquecer, guarda assim, ó, convexo EX, reflete pela parte externa, EX, beleza? Então convexo externo. E aí automaticamente o côncavo reflete pela parte interna, beleza? Muito bem, então vamos continuar. Quais são os principais elementos de um espelho esférico? Então imagine, por exemplo, que você tivesse uma calota, e aí eu estou mostrando para você a continuidade da calota, né, que é a esfera. Nós teríamos aí o próprio espelho, que pode ser côncavo ou convexo. Essa linha que você está vendo aí é o eixo principal. Aí vai aparecer o vértice do espelho, que é o ponto de intersecção entre a linha do espelho, né, da esfera, e o eixo principal. O foco do espelho e o centro de curvatura. O centro de curvatura é como se fosse o centro da esfera, e o foco é um ponto que está localizado exatamente no meio do caminho entre o centro de curvatura e o vértice do espelho. Tá? Esses são os principais elementos de um espelho: o espelho, o eixo principal, o vértice, o foco e o centro de curvatura. Ok? Existe também uma informação importante que é o ângulo de abertura do espelho, esse ângulo alfa que você está enxergando aí, tá? Observe que o ângulo alfa ele liga as extremidades do espelho até o centro de curvatura. Para que um espelho esférico promova uma imagem adequada, esse ângulo de abertura não pode ser muito grande, tá? É um ângulo que tem que estar aí entre 10 e 15 graus. Se o ângulo de abertura for muito grande, as imagens começam a ficar distorcidas, ok? Muito bem, para a gente poder aprender a desenhar as imagens nos espelhos, a gente precisa aprender algumas regras de desenho. E essas regras são chamadas de raios notáveis. Eu vou mostrar para vocês aqui os 4 raios notáveis que nos permitem desenhar todas as imagens num espelho esférico. Tudo bem? Seja ele côncavo ou convexo. Então vamos devagarzinho. Ó. A primeira regra de raio notável diz o seguinte: se um raio de luz incidir paralelamente ao eixo principal, o raio refletido passa pelo foco do espelho.
Beleza? Vou mostrar para você o que acontece no espelho côncavo e no espelho convexo. Esse aí que você está vendo é o espelho côncavo, tá? Então vamos desenhar aí, ó, o eixo principal, o vértice, o foco e o centro de curvatura. A regra diz o seguinte: se um raio de luz incidir paralelamente ao eixo principal, o raio refletido passa pelo foco do espelho. Beleza? Vou voltar, ó. Incidiu paralelo, reflete passando pelo foco. Mas não se esqueça que o foco é um ponto interno do espelho. Portanto, se você tem um espelho convexo, não tem jeito do raio refletido passar pelo foco. Né? Veja o que acontece no espelho convexo. Você tem o espelho, você tem o vértice, né? Você tem o vértice, você tem o foco, e vamos supor que um raio de luz incida no espelho paralelamente ao eixo principal. Isso é um espelho, galera. O raio tem que refletir. Se o raio vai refletir, não tem como o raio entrar dentro do espelho e passar pelo foco. Mas tem como ele refletir de maneira que o prolongamento dele passe pelo foco. Então olha o que acontece. O raio reflete e o prolongamento dele é que passa pelo foco. Ok? Então vamos repetir. Se um raio incide paralelamente ao eixo principal, ele reflete passando pelo foco. Ou é o próprio raio que passa pelo foco, no caso do espelho côncavo, ou é o prolongamento do raio que passa pelo foco do espelho. Ok? No caso do espelho convexo. Beleza, então essa é a primeira regra. Incidiu paralelo, reflete passando pelo foco. A segunda regra é o contrário, é o caminho de volta, tá? Ou seja, se um raio incidir passando pelo foco, ele reflete paralelamente ao eixo principal. Então, se você tem um espelho côncavo, o raio que incide vai passar pelo foco. Então, o raio passa pelo foco, reflete paralelo. Se for um espelho convexo, não é o próprio raio que vai passar pelo foco. Quem vai passar pelo foco é o prolongamento. Então, olha, incidiu, de modo que o prolongamento passe pelo foco, o raio vai refletir paralelamente ao eixo principal. Ok? Então, voltando. Primeira regra, incidiu paralelo, refletiu no foco. Segunda regra, incidiu no foco, refletiu paralelo. Tá? A terceira regra diz o seguinte: se um raio de luz incidir passando pelo centro de curvatura, o raio refletido vai passar sobre si mesmo. Em outras palavras, o raio refletido volta pelo mesmo caminho. Tá? Então tá aí, ó, espelho côncavo, vértice, foco, centro de curvatura. Se um raio incide passando pelo centro de curvatura, ele vai refletir pelo mesmo caminho, ele vai voltar sobre ele mesmo. Beleza? No espelho convexo, a mesma coisa. Só que nesse caso, o raio não vai passar pelo centro de curvatura. Quem passa pelo centro de curvatura é o prolongamento do raio. Então, se o raio incidir no espelho, ele vai refletir sobre si mesmo. Ou seja, vai voltar pelo mesmo caminho, desde que o prolongamento passe pelo centro de curvatura. Tá? E a última regrinha é a regrinha em que o raio incide no vértice. Se o raio incidir no vértice do espelho, o raio refletido vai voltar simetricamente em relação ao eixo principal. Então veja como que isso acontece. Está aí um espelho côncavo e está aí o vértice e o foco. Está lá o centro de curvatura e um raio que vai incidir no espelho batendo no vértice. Ele vai refletir simetricamente ao eixo principal. Ou seja, ele vai refletir de modo que aqueles dois ângulos ali, ó, sejam ângulos iguais. Tá? O mesmo vai acontecer no espelho convexo. Está lá o espelho convexo, o foco, o centro de curvatura e o vértice. Incidiu no vértice, refletiu simetricamente. Tá ok? Vamos repetir as 4 regrinhas, ó, rapidamente. Incidiu paralelo, reflete no foco. Incidiu no foco, reflete paralelo. Incidiu no centro de curvatura, volta pelo mesmo caminho. Incidiu no vértice, reflete simetricamente. Com essas 4 regras, você consegue fazer qualquer desenho de imagem em qualquer tipo de espelho. Mas não se esqueça que a imagem ela é sempre formada
pelo cruzamento dos raios refletidos. Vou repetir, essa é uma informação importante. A imagem é sempre formada pelo cruzamento dos raios refletidos. Beleza? Nunca pelo cruzamento do raio que incide. É sempre pelo cruzamento do raio que reflete. E se eu preciso de um cruzamento, significa que eu preciso de pelo menos 2 raios. Então, dessas 4 regrinhas, você pode usar sempre 2. As 2 que você preferir. Tá? Mas sempre eu preciso de 2 raios para poder fazer o cruzamento e determinar a posição da imagem. Vou mostrar para vocês aqui agora como que a gente pode montar as imagens nos espelhos esféricos. Tá? E para a gente determinar quais são as características das imagens, a gente precisa de 2 informações. Primeiro, que tipo de espelho que a gente está trabalhando, e segundo, qual é a posição do objeto em relação ao espelho. Tá? Vamos ver aí quais são as possibilidades de imagens inicialmente nos espelhos côncavos. Então vamos lá. Primeiro caso. Se eu tiver um objeto colocado antes do centro de curvatura de um espelho côncavo. Então está aí o espelho côncavo, está aí o eixo principal, vértice, foco, centro de curvatura. Não se esqueça que o foco tem que estar exatamente no meio do caminho entre o vértice e o centro de curvatura. Imagine que a gente coloque um objeto qualquer, por exemplo uma árvore, antes do centro de curvatura. Beleza? Eu vou fazer a reprodução da imagem dessa parte mais alta da árvore. Imagine que tivesse um pontinho na parte superior da árvore. Eu vou descobrir aonde que está a imagem desse pontinho. Tá? Então a gente vai fazer o seguinte, ó, primeiro raio. Se um raio incidir no espelho, paralelamente ao eixo principal, lembra da regra? Incidiu paralelo, reflete no foco. Beleza? Então esse raio passou pelo pontinho que está em cima da árvore e incidiu no espelho, paralelamente ao eixo principal. E aí esse raio refletiu passando pelo foco. Eu preciso de outro raio. Lembre-se que nós temos 4, eu só preciso de 2. Eu vou usar o seguinte, ó. Incidiu no vértice, reflete simetricamente. Beleza? Incidiu no vértice, reflete simetricamente. Tá? Observe que o raio refletido do segundo caso cruzou com o raio refletido do primeiro caso. Tá? E é o cruzamento dos raios refletidos que determina a posição da imagem. Então aquele pontinho em cima da árvore vai ter a sua imagem projetada exatamente ali. Ó. Significa que a árvore vai ter a sua imagem formada de cabeça para baixo. O objeto, que é a árvore, está do eixo principal para cima. A imagem ficou do eixo principal para baixo. Essa imagem é uma imagem invertida. Tá? Além disso, é uma imagem que é formada pelo cruzamento do próprio raio refletido e não do prolongamento. Todas as vezes que uma imagem é formada pelo cruzamento do próprio raio, ela é chamada de imagem real. Todas as vezes que a imagem é formada pelo cruzamento do prolongamento, ela é chamada de imagem virtual. Então, nesse caso aí, ó, a nossa imagem ela tem as seguintes características. Primeiro, ela é uma imagem real, porque ela é formada pelo cruzamento do próprio raio refletido. Ela é uma imagem reduzida, porque o tamanho dela é menor do que o do objeto. E ela é uma imagem invertida, ou seja, ela está de cabeça para baixo em relação ao objeto. Todas as vezes que você tiver um objeto antes do centro de curvatura de um espelho côncavo, a imagem vai ser real, invertida e menor. Ok? Segundo caso, vamos adiantar um pouquinho a posição da árvore em relação ao espelho. A gente vai colocar a árvore agora sobre o centro de curvatura. Ela estava antes do centro de curvatura, a gente vai colocá-la sobre o centro de curvatura. Tá? Então vamos lá, repetir o procedimento. Se um raio incidir paralelamente ao eixo principal, ele vai refletir passando pelo foco.
Se um raio incidir no vértice, ele vai refletir simetricamente. Veja que o cruzamento dos raios refletidos aconteceu ali, ó. E, portanto, eu vou ter uma imagem que tem características muito parecidas com a anterior. Parecidas, mudou um detalhe. Quais serão as características dessa imagem? Primeira característica, ela é uma imagem real porque ela é formada pelo cruzamento do próprio raio. Ela é uma imagem igual. Igual quer dizer que é do mesmo tamanho, ela tem o mesmo tamanho do objeto. E ela é uma imagem invertida porque está de cabeça para baixo em relação ao objeto. Ou seja, todas as vezes que você tiver um objeto sobre o centro de curvatura de um espelho côncavo, a imagem será real, invertida e de mesmo tamanho. Se a gente adiantar um pouquinho mais esse objeto e colocar esse objeto entre o centro de curvatura e o foco, vamos ver o que vai acontecer com a imagem. Objeto entre o centro de curvatura e o foco. Se um raio incide paralelo, reflete no foco. Se um raio incide no vértice, reflete simetricamente. O cruzamento dos raios refletidos aconteceu naquele pontinho ali, ó. E aí eu tenho a formação da imagem. Nesse caso, a imagem continua sendo real, porque ela é formada pelo próprio raio refletido. A imagem é ampliada, ela é maior que o objeto, e a imagem é invertida. Todas as vezes que um objeto estiver entre o centro de curvatura e o foco, a imagem será real, invertida e maior. Note que em relação ao primeiro caso, na medida que a gente foi aproximando o objeto do espelho, a imagem ela foi se afastando e ficando cada vez maior. E quanto mais você aproximar esse objeto do foco, mais distante a imagem ficará em relação ao espelho. Até que você chegue no foco. Quando você colocar o objeto sobre o foco, a imagem estará infinitamente distante. Veja o que vai acontecer. Se nós colocarmos o objeto sobre o foco, vamos lá, incidiu paralelo, reflete passando pelo foco. Incidiu no vértice, reflete simetricamente. Observe que os raios refletidos, eles são paralelos entre si. Significa que eles jamais vão se cruzar. E, portanto, não haverá formação de imagem. A gente diz que essa imagem está infinitamente distante, de modo que é impossível observá-la. Então, todas as vezes que o objeto estiver sobre o foco de um espelho côncavo, não haverá formação de imagem. Nesse caso, a imagem é chamada de imprópria. Imagem imprópria é aquela que está localizada no infinito, num ponto infinitamente distante, onde é impossível enxergar a imagem. O foco também, ele é um limite entre a imagem real e virtual. Até agora, todas as imagens formadas foram imagens reais, que por sinal também eram invertidas. Tá? A partir de agora, se eu colocar o objeto entre o foco e o vértice, a imagem deixa de ser real e passa a ser virtual. Vamos observar. Se eu colocar um objeto entre o foco e o vértice, incidiu paralelo, reflete passando pelo foco. Incidiu no vértice, reflete simetricamente. Observe que se nós prolongarmos os raios refletidos para a esquerda, eles vão se distanciar cada vez mais e jamais vão se encontrar. Para que esses raios se encontrem, eu preciso prolongá-los para a direita. Então eu vou prolongar o primeiro raio e vou prolongar o segundo raio. Note que houve um cruzamento, mas não foi o cruzamento do próprio raio refletido, foi um cruzamento do prolongamento dos raios refletidos. E isso vai me fornecer uma imagem que é chamada de virtual. Enquanto a imagem real é formada pelo próprio raio refletido, a imagem virtual é formada pelo prolongamento do raio refletido. Essa imagem tem as seguintes características. Primeiro, ela é uma imagem virtual, porque ela é formada pelo prolongamento do raio refletido. Ela é uma imagem ampliada,
porque ela é maior do que o objeto. E ela é uma imagem direita, porque ela está no mesmo sentido do objeto. Até agora as imagens estavam de cabeça para baixo, elas eram invertidas. Esta imagem não, ela é uma imagem direita, ok? Todas as vezes que nós desenhamos as imagens em relação aos espelhos esféricos, nós precisamos saber se as imagens são reais ou virtuais, direitas ou invertidas, maiores, menores ou do mesmo tamanho que o objeto. Todas as vezes que você colocar um objeto entre o foco e o vértice de um espelho côncavo, a imagem será virtual, direita e maior. Note que existem vários casos de imagens formadas nos espelhos côncavos. Depende da posição que eu colocar o objeto. Entretanto, quando nós levamos em consideração os espelhos convexos, só existe um único caso. Independente da posição em que você colocar o objeto diante do espelho, a imagem terá uma única característica. Observe, nós temos aí um espelho convexo, que é refletido pela parte externa. Portanto, o foco, o vértice e o centro de curvatura, eles estão dentro do espelho. Ali não vai ter raio. O raio tem que estar na parte de fora, porque esse espelho é um espelho convexo. Então imagine que você coloque um objeto diante da superfície refletora de um espelho convexo. Pelas regras, incidiu paralelo, o raio vai refletir de modo que o prolongamento dele passe pelo foco. Incidiu no vértice, o raio vai refletir simetricamente. Observe do lado direito do espelho, observe do lado esquerdo do espelho. Os raios refletidos, eles estão se distanciando. O raio refletido que vai para cima vai subir cada vez mais. E o raio refletido que foi para baixo vai descer cada vez mais. Eles nunca vão se encontrar. Para que eles se encontrem, eu tenho que prolongá-los. Já está na tela o prolongamento do raio que vai para cima. O prolongamento desse raio tem que passar pelo foco. E agora eu vou prolongar o outro raio. Na hora que eu prolongo, eu vejo que houve um cruzamento do prolongamento. E esse cruzamento permite o surgimento de uma imagem. Quais são as características dessa imagem? Essa imagem ela é virtual, porque ela é formada pelo prolongamento dos raios refletidos. Ela é uma imagem reduzida, porque é menor do que o objeto. E é uma imagem direita, porque ela está no mesmo sentido do objeto. Independente de onde você colocar o objeto, mais para frente ou mais para trás, diante do espelho convexo, a imagem formada terá sempre essas mesmas características. Ela será uma imagem virtual, direita e menor. Já no espelho côncavo, as características podem mudar dependendo da posição em que se coloca o objeto. Tudo bem, pessoal? Essas são todas as possíveis imagens formadas nos espelhos esféricos. Espero que você possa ter compreendido. Um grande abraço a todos. Até mais.